Meu nome é Erenice Silva e iniciarei Fundamentação Teórica da Disciplina Prática Interdisciplinar dos Estudos da Linguagem, com foco em gêneros textuais. Bom, o gênero textual, ele é muito importante dentro da língua portuguesa e da literatura, né, em si. Muito importante mesmo para a construção do leitor, né, e desperta ali, porque é um gênero assim bem legal, bem atrativo, né? Depende do gênero. Igual o gênero que nós iremos falar, o gênero crônica, que é bem conhecido, bem popular, né? Um gênero que se iniciou no século XV, né? Pelos europeus, no tempo medieval, onde eles se utilizavam das crônicas, mas de forma diferente de hoje em dia, né? Não era pequenas crônicas, porque hoje em dia a gente vê que muitas das vezes as crônicas são curtas, né? E eles retratavam dentro das crônicas, conforme a viagem deles, né? Que eles viajavam em busca de encontrar novos territórios e lá eles retratavam o que eles tinham visto no caso índios, tinha ouro, né? Isso e aquilo, cana de açúcar, ou então isso, aquilo, dependendo do continente, né? Onde eles viajavam em embarcações. Eles iam escrevendo crônicas, só que de modo diferente, que era retratando os fatos históricos que eles encontravam, né, ali, né, que a crônica, a palavra crônica, ela tem relatividade com o cronômetro, que é um espaço e tempo, né? Pois é, porque antigamente eles buscavam coisas de tempos, entendeu? Acontecimentos, assim, históricos, que para hoje pra gente é históricos, né? E aí, no século XIX, houve uma mudança na crônica, porque já não havia mais o que encontrar, né? Já tinham descobertos e a sociedade já estava bem modificada, já não era mais como antigamente. É tanto que um pulo muito grande, né, do século XV para o século XIX, que foi quando iniciou aqui no Brasil, né? E aqui no século XIX se iniciou quando as imprensas também se iniciaram. É interessante. E aí deu nas crônicas e teve uma modificação nas crônicas, né? Uma modificação nas crônicas, né? Como eu já tinha falado, recapitulando, né? E aí se iniciou as crônicas e se iniciou a aparecer os cronistas. E os primeiros cronistas foi Machado de Assis e entre outros, né? Mas Machado de Assis é bem conhecido. Pois é. E aí iniciou uma nova forma, né? Uma nova característica para a crônica, que a crônica ela tem como base o cotidiano, né? As coisas do cotidiano. Então, eles se inspiram no que acontece no momento, né? Nas notícias do momento, no que se acontece no momento, né? No enfoque do momento. E aí modificou. A crônica hoje tem a característica diferente. É tão que a crônica de hoje para a crônica de antigamente é bem diferente. Você pode ver pela a carta de Pedro Vaz de Caminho, né? Que é uma carta que é dita como nosso registro, né, de nascimento. Pois é. E as crônicas de hoje em dia têm a característica bem diferente. Por isso que as pessoas dizem assim, mas essa, né, crônica é diferente. Mas também existem crônicas longas, né, e curtas também. Só que a característica da crônica ela é ser um texto curto, de gênero narrativo, né, às vezes com personagens, às vezes até mesmo sem personagens, muitas das vezes comentadas, né, por um ou dois, por personagens, né, é tão que o Veríssimo, que é um cronista, ele é bem conhecido por suas crônicas dialogadas, né, em si, muito interessante as crônicas deles de ser lida. É tão que tem um texto dele, na verdade uma crônica dele, que eu, né, coloquei no trabalho, e, né, situei falando, né, sobre a crônica muito interessante, que fala sobre as minhas férias, de Luiz Fernando Veríssimo. Bom, gente, então as crônicas é muito interessante dentro, e muito importante dentro da língua portuguesa e da língua da literatura, né? E tem um enfoque muito interessante que é dentro da sociedade. Ela pode ser criada, gente, citando exemplos, é bem fácil de se criar uma crônica. São com fatos e acontecimentos do momento, dentro de um ônibus, dentro de um elevador, no passeio,
em um lago. Tudo isso pode se tornar uma crônica, né? Existem vários cronistas muito interessantes, muito legais de você conhecer, né, as suas crônicas. E também outra característica que a crônica tem é porque ela tem um tempo curto. A partir do momento que ela é postada, ela tem um tempo curto, né? Assim, não fica muito tempo, assim como se fosse conhecida, né? Ela trabalha muito o momento, né? Ali, o fato, acontecimento do momento. Mas também tem algumas crônicas que você lê, parece que você está lendo acontecimentos de hoje em dia, né? Que é muito interessante. Bom, e na fundamentação teórica, né? Eu coloquei citações do segundo Bakhtin, né? 1992, página 279. Gêneros textuais apresentam-se como gêneros do discurso e são tipos relativamente estáveis de enunciados, produzidos pelas mais diversas esferas da atividade humana. Alguns exemplos que explanaremos no decorrer do desenvolvimento do trabalho é o gênero textual crônico, como eu já tinha falado. Os gêneros textual crônicas correm atrás da inspiração em acontecimentos atuais dentro da sociedade, viu, gente? São acontecimentos atuais da sociedade. Eles buscam um enfoque do trabalho é esse, dos cronistas, né? Buscar um enfoque dentro dos acontecimentos, né, cotidianos da sociedade. Enquanto o jornalismo tem o fato, seu objetivo, seu fim, a crônica, o fato, só vale nas vezes em que ela utiliza como meio pretexto, né, de que o artista retira o máximo partido com virtuosidade de seu estilo. Pois é, isso aí é uma citação do Coutinho, querendo dar continuidade. Os cronistas colocam seu ponto de vista compartilhando uma reflexão para os leitores, olhar de uma crônica em retratar o cotidiano e repassar em poesia e com sensibilidade, né? Na verdade, existe a diversidade de crônica, né? Tem a crônica narrativa, né? Que tem o narrador, um locutor, tem também personagens, se utiliza personagens. Tem a crônica argumentativa, que ela é dada opinião, muitas das vezes usada dentro de comentários, no caso de política ou de caso assim, de jogos, né? E entre outros, na verdade. E também tem a humorística, que tem o senso em tipo, fazer rir, alegrar, né? E também muitas das vezes sarcástica. E tem o reflexivo, onde o autor quer levar uma reflexão que ele achou interessante, quer deixar, né? Dar aquele sentimento reflexivo na pessoa, para a pessoa repensar e pensar, né? No que ele quis passar, né? Na ideia, aquele pensamento dele. E é muito interessante isso, né? Muito interessante mesmo. O que aumenta a elevação com a importância da documentação e evolução da maneira de viver, de desejar ser reconhecido, da maneira de pensar e se relacionar. Bom, gente, então eu irei aqui finalizar a fundamentação teórica. Foi muito bom, né? Espero. E irei dar continuidade aos materiais e métodos, que na verdade são a metodologia. Neste trabalho foi realizado um estudo documental, no qual apresenta 3 textos que se caracterizam como gênero textual crônica. Estes pequenos textos são de cronistas conhecidos e renomeados, como Fernando Bonassi, Luiz Fernando Veríssimo e Machado de Assis. Bom, gente, o desenvolvimento do trabalho teve como objetivo dissertar sobre as crônicas e o tipo delas. Tivemos um conhecimento bem a fundo de toda a sua nomeada história dentro da literatura. Bom, entre essas crônicas eu achei muito interessante, né, a de Luiz Fernando Veríssimo e Machado de Assis, que é um poema, né, que também tem crônicas que são românticas, né, com gênero romântico. E também acho muito interessante a do Fernando Bonassi, que mesmo que seja uma crônica, e diz que a crônica, né, tem um tempo determinado, mas essa crônica do Fernando Bonassi, ela retrata muito a sociedade hoje em dia, né, sobre as oportunidades, que muitas crianças não têm oportunidade de ter uma boa escola, uma boa família,
entendeu? Uma boa criação, né, na verdade. E achei muito interessante, legal, bem trabalhado e chama bem assim de foco. Ele não quer muito, ele não fala muito a fundo, mas ele quer retratar algo, né, social, que é a questão das crianças, né, que muitas das vezes não tem oportunidade de ter uma escola de excelência, não tem uma base familiar muito boa, e isso remete muito ao futuro da criança, né? Pois é, eu agradeço aqui e termino aqui, finalizo. Muito obrigada e darei início à minha colega Lucimar.